Fala aí, galera. Mais uma terça-feira, estamos aqui hoje para falar sobre Estados Unidos no período entre guerras. Eu escolhi 3 filmezinhos aí, na verdade 3 cenas de filme, né? Eu vou dar uma contextualizada antes e depois eu vou passar cada uma dessas cenas para falar um pouco sobre essa periodização aí, né? Desde o final da Segunda Guerra Mundial entre 1919, né, e o início da Segunda Guerra Mundial lá em 1939. Então eu separei 3 filmezinhos para vocês aí e a gente vai falar um pouco sobre eles, né? Bom, o primeiro filme que a gente vai ver, a primeira cena de filme que a gente vai ver aí, é um trecho de um filme chamado Grande Gatsby. É um filme novo aí, né? Dos últimos 10, 15 anos aí. É um filme com o DiCaprio, né? Aquele cara lindo, né? E, enfim, ele não é um filme daquela época, ele fala daquela época e se baseia num livro daquela época chamado O Grande Gatsby, escrito por um cara chamado Fitzgerald, Scott Fitzgerald, né? E ele publicou esse livro em 1925. E qual é o barato desse cara aí? Bom, os americanos que saem da Primeira Guerra Mundial, eles saem vivendo um cenário de prosperidade muito forte, né? A princípio, a produtividade americana vai lá no alto, né? A gente tem números aí de talvez um crescimento do parque industrial em 400% na economia americana, né? E os caras, eles saem produzindo pra caramba. E dentro desse cenário de produção, de prosperidade, em que os americanos defendem que naquele momento se vivia o pleno emprego, ainda tem mais uma questão aí que é muito importante, que é o fato de que esse pleno emprego, essa prosperidade do pós-Primeira Guerra Mundial, ela é acompanhada pelo desenvolvimento de um processo fabril que a gente chama de Fordismo, né? Vocês adoram falar disso lá em geografia, né? Mas a grande parada do Fordismo é que você tem a introdução de um sistema de montagem, utilizando esteiras e otimizando, especializando cada vez mais o trabalhador, e isso garante um aumento grande da produtividade, né? Existem alguns biógrafos aí que dizem que o Ford, ele falava o seguinte: na primeira vez que eu montei um carro, eu demorei 13 horas junto com a minha equipe de trabalhadores. Se eu tivesse um modelo de esteiras lá usando o mesmo número de trabalhadores, eu montaria um carro a cada 13 minutos, né? Isso aí é um discurso dele. Mas o que tem por trás desse discurso? Uma defesa que o Ford faz naquela época de que a intensificação da produtividade estava associado a uma possibilidade de baratear os custos. E baratear os custos significava poder cobrar mais barato, né? Então, esse momento, essa década de 20 aí depois da Primeira Guerra Mundial, não é só um cenário de prosperidade para os Estados Unidos, como é também, naquele momento, um cenário da massificação do consumo, associado exatamente a esse contexto de expansão da capacidade de produzir com os mesmos custos do modelo fordista, né? Então, tipo assim, é daí que vem aquela ideia do preço popular, do produto popular e do consumo amplamente popular que os americanos defendem naquele momento, né? Existem algumas expressões que são muito clássicas aí desse período da sociedade americana, né? Que são o standard living, que significa padrão de vida americano, né? Ou então o American way of life, o modo de vida americano, né? The American Dream, o sonho de vida que todo mundo tem de ser igual aos americanos. Então, naquele momento ali, o que está se vendo é exatamente essa questão do pleno emprego associado ao crescimento econômico, mas também da ampla capacidade de consumo, entendeu? Então, essas são as paradas importantes aí. E aí, no que diz respeito a essa cena que eu vou transmitir para vocês aí desse filme, que é o Grande Gatsby, eu separei uma cena que tem a ver com uma questão que é associada a esse contexto, né? Que é a seguinte: a gente vai ver, né, que dentro desse cenário de pleno emprego, de massificação do consumo, de standard living que os americanos defendem que viveram lá nos anos 20, você tem uma efervescência cultural muito grande. Porque se as pessoas podem consumir, querem consumir, são incentivadas a consumir, não é só o material que vai crescer. O cultural também vai se disseminar de maneira mais fácil. Então, o que você tem aí é, de fato, um período rico da música americana, um período rico do cinema americano, um período rico da literatura americana, um período rico da moda, dos estilistas, de tudo aquilo que era consumo também associado a esporte, moda, estética e tudo mais, tendências, né? Então, essa é a cena que eu vou mostrar para vocês aí agora e que tem muito a ver com essa efervescência cultural da década de 20 nos Estados Unidos. Então, vamos lá. New York, 1922. The tempo of the city had changed sharply. The buildings were higher. The parties were bigger. The morals were looser and the liquor was cheaper. The restlessness approached hysteria. Shall we? Who is this Gatsby? Do you know him? War hero. Mr. Gatsby doesn't exist. Gatsby? What Gatsby? I beg your pardon.
Mr. Gatsby would like to speak to you. Alone. Bom, o que a gente sabe, né, é que de fato esse cenário de prosperidade, esse cenário de grande ânimo, ele culmina num consumo desenfreado e num crescimento desenfreado, né? Em determinado momento, essa capacidade de produzir, ela atinge um descompasso junto à capacidade de consumir do público americano. E qual é o resultado disso aí no final das contas, né? A superprodução que a gente analisa dentro da sala de aula a partir de todos os seus desdobramentos e todos os seus impactos e que culmina aí na crise de 1929. Né? A crise econômica de 1929 ela provoca o fechamento de um monte de fábrica, falência, gente pobre pra caramba, né? Hipervalorização da moeda porque ninguém tinha dinheiro. Né? Então todas essas coisas elas mergulham o cidadão americano e o mundo, a partir do momento que estava todo mundo vinculado a esse mercado americano, num cenário de profunda miséria, né? E o grande lance aí é que esse cenário pós-crise de 29 e de grande depressão, que a gente chama lá nos didáticos, e que a gente fala muito também dentro da sala de aula, traz pra gente um cenário de década de 30 muito triste, né? Um cenário triste, revoltado pra caramba, em que em determinado momento a gente pode dizer, inclusive, que os criminosos, os assaltantes de banco, eles são personificados como heróis para a sociedade americana porque roubavam dinheiro dos bancos, que faliram, tirando dinheiro da sociedade, deixando a galera na miséria e tudo mais, né? E dentro desse cenário de tristeza, de revolta e tudo mais, surge um personagem muito crítico do capitalismo em todos os seus filmes e que vai publicar vai produzir um monte desses filmes aí, né? E que é amplo conhecido nosso aí, desde o nosso ensino fundamental, que é o Charlie Chaplin. Né? O Charlie Chaplin ele é o cara que vai produzir um monte de filmes fazendo críticas ao capitalismo, fazendo críticas ao modelo fordista, fazendo críticas a todo o sistema que construiu os loucos anos 20, né? Os prósperos anos 20, e que resultaram naquela grande depressão da década de 30. Então, o trecho de filme que a gente vai passar aí agora, né? Ele é um trecho de um filme chamado Tempos Modernos. E o que o Chaplin faz nesse filme Tempos Modernos? Ele basicamente vai sinalizar pra gente que esse cenário aí próspero, né, de crescimento e tudo mais que a gente viu lá do Grande Gatsby, né, ele não era plenamente isso, né, e ele podia ser criticado sob diversos aspectos por diversos segmentos sociais. Né? E aí vale lembrar, o Chaplin só tem espaço para produzir essa crítica, mesmo que de maneira, né, humorística, né, depois que esse cenário do capitalismo já tinha degringolado lá com a crise de 29. Né? Então vale lembrar, os anos 30 eles são o espaço para essa crítica ao capitalismo aí. Vai se criticar o liberalismo capitalista, em determinado momento vai se criticar o sistema capitalista como um todo. Né? Inclusive o próprio Chaplin, ele era socialista. Né? Ele, ao longo da carreira dele, deixa muito claro que ele era um socialista, né? Adepto das ideias socialistas, assim como muita gente vai se tornar na década de 30 adepto das ideias socialistas. Curiosidade importantezinha aí sobre o Chaplin, né? Ele continuou produzindo os filmes dele, continuou fazendo um monte de críticas ao capitalismo, mas quando a Primeira Guerra Mundial acaba, ou melhor, quando a Segunda Guerra Mundial acaba nos Estados Unidos, o Chaplin começa a ser perseguido pelos conservadores americanos, que viam nele um inimigo do sistema americano. Né? Vale lembrar que depois que a Segunda Guerra Mundial acaba, os americanos mergulham de cabeça num cenário chamado de Guerra Fria. Lá na década de 50, né, os americanos, o Senado americano, cria um comitê para investigar atividades anti-americanas. E o Chaplin é perseguido por esse comitê. Né? Esse comitê era liderado por um senador chamado Joseph McCarthy e recebeu o nome e deu nome a esse movimento de macartismo. Então, Chaplin, ele, em determinado momento, ele tem que sair dos Estados Unidos perseguido por esses conservadores exatamente porque fazia críticas ao capitalismo desde a década de 30 e agora, no cenário de Guerra Fria, não podia mais fazer isso. Né? Então, vamos ver o filme aí do Chaplin, que tem a ver exatamente com esse contexto todo aí de críticas ao sistema capitalista que ruiu lá em 1929.
Section 5, speed her up, 4-1. Attention, foreman. Trouble on bench 5. Check on the nut tighteners. Nuts coming through loose on bench 5. Attention, foreman. Bom, mas aí que tá o barato, né? A gente acabou de ver uma crítica maneira ao capitalismo feita na década de 30, havia espaço para fazer esse monte de críticas ao capitalismo dentro dos Estados Unidos, né? Mas o fato é que não foi isso que aconteceu nos Estados Unidos, né? A crítica ao sistema capitalista não rolou, né? Pelo contrário, o que os americanos souberam foi reinventar esse sistema, né? Eles não tiraram isso do nada. Havia uma lógica teórica defendida por um intelectual, por um economista chamado John Maynard Keynes, e o Keynes, ele é o pai do keynesianismo, né? Ele defende naquele momento que o capitalismo ocidental ele assumisse uma renovação estratégica, nesse sentido abandonando práticas liberais e defendendo práticas estatistas, de maneira a garantir a propriedade privada, mas combatendo a questão social. No final das contas, a gente chama esse fenômeno nos Estados Unidos na década de 30 de estado de bem-estar social, e ele é aplicado pelo presidente dos Estados Unidos lá na época, o Franklin Roosevelt. O Roosevelt é eleito em 1933 para combater a Grande Depressão. E aí o que ele faz? Ele investe em obras públicas, ele cria lá uma série de negociações com os sindicatos e reconhece direitos trabalhistas, ele investe no sistema público de saúde, no sistema público de educação, ele investe no que a gente conhece hoje em dia como estado de bem-estar social, né? E no final das contas, é esse cenário que ele chama de New Deal, né, é exatamente o cenário que vai sugerir para os americanos que a economia pode ser recuperada, né? Há controvérsias em relação a isso, né? Existem uma série de estudos sobre esse estado de bem-estar social e sobre como todas essas práticas de intervenção estatal, eles só aumentaram a mão de obra informal nos Estados Unidos e mantiveram as lógicas de exploração do trabalho, principalmente da comunidade negra, a quem boa parte desses direitos não eram concedidos ou a quem eles não eram reconhecidos, né? Então, o New Deal ele fica muito bom como uma expressão de recuperação econômica e de controle do Estado para garantir o capitalismo, mas não é exatamente isso que vai garantir a supremacia econômica americana que eles mostram, né, a partir da década de 40. É muito mais fácil a gente compreender a recuperação econômica da crise de 29 e a projeção que eles têm na segunda metade do século XX se a gente olhar para o final da Segunda Guerra Mundial e para o fato de que eles pressionam os países europeus a reconhecer a independência das suas colônias e os americanos passam a vender para essas colônias. Se a gente reconhecer que os americanos eles criam organismos financeiros deles para emprestar dinheiro e nesse sentido eles garantem aí um sistema financeiro deles com o FMI e com o Banco Mundial que existem até hoje, por exemplo, né? Então tem muita coisa bacana aí para a gente entender de como os Estados Unidos constroem essa lógica imperialista da segunda metade do século XX, independente do New Deal. Mas o que vale aí é exatamente a análise dessa cena e dessa autoimagem que eles fazem nesse filme aí, que é o Seabiscuit, Alma de Herói, né? Eu vi esse filme aí moleque, quando eu ainda estava estudando, quando eu ainda estava no meu ensino médio. É um filme de 2003, se eu não me engano, né? E eu adoro filme de cavalo. Minha mulher me sacaneia pra caramba, porque a gente assiste esse filme sempre que passa, né? Eu tenho esse filme no computador para ver de vez em quando. Ela sempre entra no quarto e fala: "Ih, amor, esse filme a gente nunca viu". Pois é esse filme aí, né? Eu sempre falo para ela que essa parte eu não vi, para ela aceitar e ver junto comigo pelo menos um pouquinho aí, né? Mas enfim, além do fato de que eu estou dividindo com você aqui que eu adoro bicho, principalmente cavalo, esse filme aí é um filme que narra a história de um cavalo de corrida na década de 30, chamado Seabiscuit, né? E a história gira em torno de 3 personagens, né? Um empresário falido da crise de 29, que perde o filho e tudo mais, tem uma vida trágica, né? Um treinador de cavalos falido também, que mora no meio do mato e tal, e ferradão, e um jockey ferradão e falido também, né? Então esses 3 personagens falidos, eles se relacionam quando eles encontram o cavalo.
e a partir daí a vida deles começa a melhorar, e começa a ficar tudo muito legal e tudo mais, tal, caramba, e aí o filme se desenrola em torno disso, né? Eu acho que vale a pena dar uma olhada para vocês entenderem como os americanos acreditam nesse espírito de renovação dos anos 30, né, a partir do New Deal, e como eles de fato acreditam que eles conseguiram dar a volta por cima, né? Bom, é isso, galera, fica aí com a cena do filme, vamos lá. Howdy. Hello. You hungry? No, thanks. I'm fine. Charles Howard. Tom Smith. Nice to meet you, Tom. What's in his bandage? Oh, that's hawthorn root. It increases circulation. You want to sit down? Oh, all right. Thank you. Will he get better? Already is, little. Will he race? No, not that one. So why are you fixing him? 'Cause I can. Every horse is good for something. He could be a cart horse or a lead pony, and he's still nice to look at. You don't throw a whole life away just 'cause he's banged up a little. Bom, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado aí das 3 seleções que a gente fez para vocês. Eu ainda não vi se esse filme tá muito longo ou não, porque eu gravei as cenas em separado. Espero que não, né? Mas, de qualquer maneira, parabéns aí para você que chegou até aqui. Quinta-feira tem mais vídeo do Pedro, ele vai falar da Copa de 50. Acho maneiraço quando alguém grava vídeo de esporte, porque eu gosto muito de esporte também, além de cavalo, né? E aí é isso. Bom, galera, vamos lá. Até semana que vem. Um abraço, espero que vocês estejam bem aí.